boa tarde. Hoje, nesta edição das Novas Conversas, temos connosco o Afonso Virtuoso, é o responsável nacional das equipas jovens de Nossa Senhora. Olá, boa tarde. Olá Henrique, tudo bem? Estamos, Afonso, a começar um novo ano, e ele começa de uma forma que não esperávamos, ou seja, não esperávamos que fosse assim tão grave, não é? De alguma forma, até que ponto esta situação que vivemos atualmente está a condicionar, de alguma forma, os propósitos que tinha, as intenções que guardava para este início de ano de 2021? Antes de mais, Henrique, muito obrigado pelo convite, agradecer-lhe e também para as pessoas que nos vão ver. Também espero que tenham entrado bem em 2021 e que o Natal tenha sido um bom Natal, um Santo Natal. E pronto, feita esta introdução, o que é que eu lhe posso dizer? O que lhe posso dizer é que, obviamente, é uma situação que não é ideal, mas que é a situação que é a situação com a qual temos de viver e com a qual temos de saber lidar. E há bocadinho perguntava se eu estava à espera. Eu, sinceramente, neste mandato à frente das equipas jovens de Nossa Senhora, se há coisa que eu tenho aprendido a fazer é não. É esperar aquilo que me calhar. Portanto, é aquela esperança cristã que saber que no final vai correr tudo bem, mas quer dizer, até lá estamos aqui num momento e numa fase de grande imprevisibilidade, e a única coisa que podemos fazer é saber ir vivendo os tempos que nos vão sendo dados da melhor forma possível. E é um bocadinho com isso que temos lidado. Portanto, se tínhamos projetos, tínhamos, porque acho que qualquer movimento que queira, de facto, ajudar os equipistas a crescer na fé e principalmente o movimento de jovens que queira ter esta vontade de fazer coisas com propósito e com vontade, tem de se organizar e tem de ter uma visão de longo prazo. Mas o que estes tempos nos ensinam é que não vale a pena acharmos que vai ser tudo como nós tínhamos planeado. Há que planear, mas há também de ter uma variável e contar no nosso planeamento com esta variável de termos de adaptar com aquilo que os tempos nos derem. E pronto, é isso. E estes dias em que são característicos de estudo para frequências, proximidade de exames, aulas presenciais que agora passaram a online, como é que se tem feito esta gestão? Como é que um jovem faz esta gestão da situação de vida em que se encontra, não é? São sempre momentos sensíveis e isto altera muito na vida do dia a dia. Olha, relativamente às aulas que passaram online, infelizmente, para muitos alunos não passaram, não é? Portanto, se calhar deviam ter passado, mas é uma pena que não tenha acontecido. Mas pronto, é o que é. Agora, passando à frente essa parte, é engraçado, porque as equipas jovens também têm esta diversidade, também é própria da Igreja e por isso própria do movimento de jovens, como as equipas jovens, que é, as equipas têm vários jovens que estudam, mas também já têm jovens que trabalham, e eu estou nessa condição. Portanto, eu já trabalho, assim como muitos equipistas, mas a grande maioria dos equipistas estudam. E, portanto, obviamente, não é um tempo fácil. O que eu acho que as equipas devem fazer, e sempre fizeram durante os meus tempos de estudo, e também agora que trabalho, é conseguir acompanhar nas diferentes fases do ano dos equipistas, acompanhar os equipistas e tentar dar-lhes propostas concretas que, de facto, os possam ajudar a viver a fé na situação concreta. Porque não vale a pena nós, como movimento, acharmos que vamos fazer propostas em que os equipistas, em plena altura dos exames, vão fazer tudo e mais um par de botas. Não, mais vale sermos muito práticos e perceber o que é que os equipistas, o que é que os pode ajudar e tentar fazer por isso. Mas nestes tempos, digamos que as coisas estão um bocadinho mais complicadas, não se podem encontrar presencialmente, os grandes encontros estão um bocadinho fora de questão. Como é que as equipas se vão mantendo em contacto? Como é que vão funcionando? Como é que vão mantendo o dinamismo a funcionar? Não a pergunta é boa, e a resposta é inevitável. Quer dizer, se me perguntar se as coisas são iguais, não, as coisas não são iguais, obviamente. Esta situação é uma situação absolutamente excepcional e é exatamente isso. Não pretende ser a regra. Não, de facto, são criadas aqui uma série de dificuldades à própria vivência de fé dos equipistas na lógica de movimento. E isso aí está muito complicado pelos tempos que vivemos. Agora, o que me parece é que as equipas também, tendo esta componente jovem, facilmente têm uma flexibilidade que se calhar
movimentos com pessoas mais velhas não têm, que tiveram esta grande capacidade que os jovens têm de se adaptar e principalmente de utilização das vias digitais. E, portanto, obviamente, em março e abril fizemos uma grande aposta ao nível de planos de oração, de lúdicos ao nível digital, que tiveram bastante sucesso. E pronto, e conseguimos fazer essa proposta concreta. Mas a verdade é que depois, quando passou esse tempo, é verdade que continuámos a ter propostas digitais, mas, de acordo com aquilo que era pedido pela Igreja, e que também era autorizado pela Igreja, procurámos voltar ao presencial com todas as regras, mas procurámos voltar ao presencial. E, portanto, fizemos algumas atividades que nos permitiram voltar a ter esta lógica de comunidade. Claro que nunca como antigamente, nem pudemos fazer aqueles encontros muito grandes que fazíamos, por exemplo, em Fátima, um encontro nacional que chegámos a juntar mais de 1000 pessoas, isso de facto é impossível, mas conseguimos fazer algumas atividades, noites de oração, primeiros sábados, eventos de ação social, uma peregrinação a Fátima conseguimos fazer. Agora, nesta fase que voltarmos a retroceder tanto em termos de saúde, da questão da saúde pública, obviamente vamos voltar ao digital e vamos tentar voltar a readaptar-nos. E, portanto, é como lhe digo, a única forma que nós temos de fazer isto é perceber os tempos e dar as respostas mais adequadas. O que é que caracteriza as equipas de Nossa Senhora? Estamos a falar deste movimento católico. Qual é que é a especificidade das equipas jovens de Nossa Senhora? Há as equipas de Nossa Senhora. Esta é dos jovens, logicamente. Qual é que é a marca? Eu disse bem, agora fez a distinção das equipas jovens e equipas de Nossa Senhora. Nós temos uma relação umbilical com as equipas de casais Nossa Senhora, porque a verdade é que as equipas jovens Nossa Senhora foram criadas num encontro internacional das equipas de casais, em que os filhos dos casais sentiam que, então, mas que é isto? Os nossos pais têm todas propostas e nós não temos, então juntaram-se e desde essa altura as equipas têm uma genética, têm uma fundação bastante com um propósito e com uma vocação internacional, não é? Porque já ali desde o primeiro encontro, desde as primeiras reuniões em que jovens se juntaram, havia jovens de vários países e, portanto, isso é logo uma das coisas fundamentais sobre as equipas jovens, é que têm uma vocação internacional e têm uma lógica de comunidade, não só no nosso país e nas diferentes realidades do nosso país, mas com outros países. Isto é uma questão fundamental. Depois a outra, obviamente, é a relação, a importância de Nossa Senhora e, portanto, o modelo de Nossa Senhora como um modelo perfeito e o melhor modelo e mais seguro que temos para chegar a Nossa Senhora e para olharmos para Nossa Senhora como exemplo de vida dada a Jesus. Portanto, eu diria que a questão da vocação internacional, a questão de olhar para Nossa Senhora e depois uma coisa que eu acho que é absolutamente fundamental nas equipas jovens de Nossa Senhora, que é as amizades, a importância das amizades para crescer na fé e para verdadeiramente fazer um caminho de fé, tornam-se fundamentais. Portanto, com certeza há de haver muitas outras questões, mas eu acho que aquilo que também o que é que, a resposta à pergunta, o que é que são as equipas, também depende muito da vivência de cada um, não é? Nós podemos ter uma carta de princípios que nos diz quais é que foram as intenções fundacionais, e isso é fundamental, mas também muito aquilo que é um movimento é muito aquilo que as pessoas vivem. E o que eu lhe posso dizer é que sempre vivi muito esta realidade, olhar para Nossa Senhora como exemplo, a perspectiva internacional, e por isso, para mim, os encontros mais marcantes das equipas sempre foram os encontros internacionais, e a questão das amizades. Algumas das minhas grandes amizades hoje em dia são feitas nas equipas, e portanto as equipas jovens permitiram estas três coisas, e por estas três coisas aprender a viver a fé de forma mais jovem e mais integrada. E é fácil esta dinâmica, apresentar a figura de Maria, propor a oração, meditações, reflexões, a jovens que são, nós sabemos, constantemente bombardeados por os mais diversos apelos. Como é que se faz esta proposta? Como é que se cativa os jovens para estes desafios? Como é que se cativa os jovens para estes desafios? Eu acho que é muito interessante perceber isso, que é isso de facto é a pergunta do milhão de dólares, não é? Quer saber como é que podemos cativar os jovens e como é que vamos fazer. E eu acho que as equipas sempre tiveram uma apetência grande para conseguir dar resposta a isso. Ora, há algumas coisas que me parecem importantes. Desde logo, perceber que cada vez mais hoje em dia, para verdadeiramente chamarem os jovens, de verdade, não só dizer que temos muita gente e que temos likes, mas para verdadeiramente os jovens viverem o movimento e chamarmos, é fundamental uma relação de proximidade e pessoal com cada jovem,
conhecer. Eu lembro perfeitamente, isto marca-me profundamente como, nos primeiros encontros internacionais, eu lembro-me de ver as pessoas com mais responsabilidades, que hoje em dia tenho eu, os responsáveis nacionais, os responsáveis de setor, nos encontros nacionais, a virem ter connosco, os mais jovens a falarem connosco. Eu lembro perfeitamente que aquilo na altura era, uau, ele vai falar, e de facto é um testemunho muito importante, porque de repente vemos pessoas que se calhar olhamos como modelos a virem ter connosco. Isto é uma humildade muito grande, porque muitas vezes quando estamos nestes movimentos já criámos o nosso grupo de amigos e é fácil fecharmos. E então esta capacidade de sair, de não ficar na zona confortável, eu acho que sempre foi um grande testemunho nas equipas. E portanto, a relação de proximidade, levar-me, o procurar estar próximo dos outros, acho que sempre foi uma questão que nas equipas foi absolutamente fundamental para conseguir cativar os jovens. Depois eu acho que cativa muito os jovens e que as equipas dão isso é um movimento com identidade, quer dizer, as equipas são um movimento com cor, são um movimento que chama, são um movimento que de repente tem vidas em que temos encontros em que os jovens estão verdadeiramente felizes e há vida, e há de facto há cor, há identidade, um jovem quer pertencer, portanto há uma lógica de eu quero pertencer a isto porque é fixe pertencer às equipas de Nossa Senhora, porque quer dizer, há ali uma identidade, há ali cor, é um movimento com vida. E depois eu acho que a questão fundamental, e volto a dizer, é a questão das amizades. A questão das amizades, um jovem fica, um jovem vai, muitas vezes os jovens vão, nem que seja porque os obrigaram ou porque insistiram muito com eles, mas não haja a menor dúvida, um jovem só fica se sentir ali uma relação de amizade, que eu acho que essa relação de amizade com Cristo, que é absolutamente fundamental depois na vivência da fé e na pertença às equipas jovens de Nossa Senhora, vem e é introduzida pela relação de amizade com os outros. Isto é absolutamente fundamental. E pronto, e nas equipas eu acho que estas três coisas são muito importantes, a questão das amizades, da identidade e da questão da proximidade, e portanto parece-me que isso, que certamente haverá estas, mas estas parecem as mais importantes. E os jovens, o Afonso já está a trabalhar, mas a grande parte dos equipistas andam pelo meio académico, pelas universidades, vão percebendo que os jovens lá no fundo, à superfície, têm realmente uma vontade, um espaço para Deus, um apetite por parar, por fazer por silêncio, por pensar para dentro, até alguma apetência por propostas de vida que podem ser radicais e difíceis? Isso é uma pergunta profunda, não é? Eu acho que sim, eu vou ser sincero, eu acho que a noção de espiritualidade e a noção de que encontrar um sentido para a vida, mesmo que não seja uma coisa muito profunda, mas o procurar um sentido para as coisas, eu acho que isso faz parte da juventude, quer dizer, eu acho que a juventude, esta inquietação da juventude de procurar as respostas, as razões, os porquês, uma certa idade dos porquês, não é? É própria da juventude. E o que eu acho é que a Igreja, e nomeadamente as equipas, sempre nos permitiram ter uma grande liberdade para nós podermos fazer esse caminho de discernimento e de aprofundamento de espiritualidade com grande liberdade, e, portanto, com padres e com casais. Os casais têm um papel fundamental nas equipas de acompanhamento. São equipistas com outras funções, mas são equipistas de pleno direito. E quer dizer, e tem um papel no acompanhamento que fazem dos jovens, desse acompanhamento, desse discernimento que eu acho que é fundamental. E, portanto, isto é uma lógica dos jovens das equipas. Agora, se me perguntam das universidades, claro, eu acho que hoje em dia a falta de noção de procura. Eu acho que todos os jovens têm essa inquietação, mas muitas vezes encontram respostas no mundo e nas propostas do mundo que se calhar os satisfazem ou os satisfazem superficialmente, quer dizer, ficam satisfeitos com algumas respostas que vão encontrando nas mais diversas propostas que lhes vão sendo feitas. O que eu acho que pode faltar é alguma profundidade no sentido das respostas que são encontradas. E, portanto, o que eu acho é que, de facto, todos os jovens têm essa vontade, e eu falo muito disto dos meus amigos da faculdade, eu lembrar, grande parte deles não eram católicos, ou foram, e depois disseram, mas isso é a igreja, tudo. Portanto, é o clássico, mas o que eu acho é que é isso, eu acho que há um grande sentido de querer saber as coisas dos porquês, de procurar um sentido para a vida, mesmo sem eu reconhecer de uma vontade do espiritual. E eu volto a dizer, eu acho que na idade fundamental, quando nós estamos ali na idade dos porquês, mais uma vez eu digo, a importância da relação com os outros, da relação com os outros, do olhar para os outros e ver testemunhos. E, portanto, mais do que grandes... Obviamente, às vezes vai ser por palavras, obviamente, às vezes vai ser por coisas que dizemos ou escrevemos,
mas a maior parte das vezes tem que ver com o testemunho simples, com o testemunho, com as coisas que nós não notamos, com aquelas coisas que um dia aquela pessoa nos diz, e lembra-se daquilo que fizeste outro dia, eu digo, não me lembro, isto era só o normal, tipo, nem... Isso é o que marca, eu acho, eu cada vez mais tenho esta certeza do discernimento que fui fazendo, e portanto, eu acho que nós temos de estar tranquilos de, sim, há jovens que se calhar nesse caminho de aprofundamento de espiritualidade, se calhar não vão encontrar ou não vão querer encontrar Jesus, ou a verdade de Jesus, a verdade que é Jesus, mas nós temos de estar tranquilos com isso, nós temos de fazer o nosso papel, e o nosso papel como cristãos é ser testemunho. E estar dispostos para os outros quando quiserem encontrar-se connosco nesta verdade, nós estamos prontos para isso. E acabo com uma frase que eu agora não tenho a certeza de quem é que é, mas que é uma frase que sempre me marcou imenso e que eu nunca mais me esqueço, que é: nós não sabemos de facto se nós não vamos ser o único evangelho que algumas pessoas vão poder ler. E, portanto, temos de estar dispostos a ser testemunhos do evangelho a qualquer momento, mesmo quando não estamos atentos. Que se torne uma coisa natural. Eu acho que esse é o melhor testemunho. E pronto, e depois é esperar que as pessoas de facto façam esse caminho. Afonso, o mundo está em grande transformação, estamos numa crise profunda, mas as crises acabam por ter sempre um fim e acreditamos profundamente nisso. Os jovens têm toda esta capacidade de mudança. Como é que, por aquilo que vai escutando, pelas conversas que vai tendo com a sua geração, o que é que vão perspectivando de uma realidade nova que pode estar a nascer, ou desta disponibilidade que há entre as pessoas para, se calhar, começar um mundo com características novas? Há esta expectativa também nos jovens por estes dias? Duas coisas. A primeira é, eu acho que sim, há uma oportunidade, quer dizer, há claramente nesta grande dificuldade que foi a pandemia, que é uma realidade que não vale a pena dizermos porque é que veio, quer dizer, veio, é uma realidade concreta da nossa vida, veio, agora nós temos de agarrá-la e de dar-lhe um sentido e, portanto, aproveitar a oportunidade para lhe dar um sentido. E, portanto, obviamente, nos tempos difíceis há sempre grandes oportunidades de facto o homem se reconstruir e ir ao melhor da sua natureza para voltar a construir as coisas, não é? E, portanto, há aqui uma oportunidade. Mas, ao mesmo tempo que há uma oportunidade, isso significa que também há a possibilidade dessa oportunidade não se concretizar. E, portanto, nós temos de estar alertas e nós temos de estar ativos e ativamente à procura de fazer essa diferença. E eu aqui acho que é absolutamente fundamental sobre esta verdade da natureza do homem e, de facto, de como é que nos organizamos, como é que nos tratamos uns aos outros, como é que tratamos a própria natureza e o próprio mundo que nos foi dado para viver e para guardar e para proteger. E os outros, quer dizer, os outros são parte desta casa-mãe que nos foi dada, desta casa comum que nos foi dada, como dizia o Papa Francisco. O que eu acho que é fundamental é voltar às palavras do Papa Francisco, que no fundo revelam o magistério da Igreja e reafirmam o magistério da Igreja da importância de uma lógica de ecologia integral, de que, portanto, não só na questão das alterações climáticas, que tem obviamente um peso importante, mas de todas as relações humanas, porque de facto se volta a descobrir esta possibilidade da natureza humana existir na sua integralidade, quer dizer, com todas as potencialidades que isto tem. E eu acho que nós, como jovens, podemos fazer isso através de duas coisas fundamentais. Eu acho que nós cada vez mais temos de ter uma participação ativa ao nível cívico, quer dizer, não necessariamente na política, também na política, e na política como a arte por excelência de fazer política, e por isso desta coisa belíssima de tomar conta da casa comum e de governar a casa comum, mas também na sociedade civil, que temos de ser voz presente dessa sociedade civil e, de facto, não deixarmos de ouvir. E o que eu acho é que hoje em dia, cada vez mais, vemos principalmente jovens a falarem muito, a darem voz a causas, e que muitas vezes não são as causas com as quais nós concordamos ou que nos revemos. Então é importante que nós não façamos silêncio e que não deixemos de levantar a voz por essas causas que nós acreditamos serem verdadeiras. Portanto, também eu acho que a vivência da fé nos dá depois esta bagagem e esta estrutura, que obviamente depois não deve ser o argumento para quando vamos com pessoas que não têm a mesma fé que nós, mas que nos dá uma estrutura muito forte. Isto é a primeira coisa. E depois, portanto, voltar a acreditar que há aqui um conjunto de uma geração de jovens católicos e de jovens que acreditam nesta verdade, que é Jesus, que de facto podem trazer aqui uma nova postura sobre o mundo e sobre as coisas.
E depois, a outra questão que me parece fundamental é aproveitar a oportunidade das Jornadas Mundiais da Juventude para não ser só mais um evento e a própria Igreja não cair nesse erro, nas pessoas que lideram as Jornadas Mundiais da Juventude e nós jovens que as vamos viver de forma mais intensa, de ser só mais uma atividade. Não, aproveitar verdadeiramente as Jornadas Mundiais da Juventude para serem um veículo de transmissão da mensagem de Jesus, quer dizer, e a mensagem de Jesus é claríssima, tanto para um lado como para o outro, quer dizer, é transversal, é integral, e eu acho que nós temos de aproveitar as jornadas para não perder essa oportunidade. Portanto, a oportunidade que eu falava há bocadinho vem também agora com as Jornadas Mundiais da Juventude, e eu acho que não podemos deixar passar. E depois, obviamente, estou muito esperançoso que possamos fazer isso, tenho muita confiança, cada vez mais vejo mais jovens católicos contentes por o serem, com vontade, e portanto tenho esperança. Para terminarmos, aqui uma pergunta de quem quer saber coisas, que é o que toca aos jornalistas. Se fosse há um ano atrás, estávamos a menos de um mês do Fade Night Out. Ainda se concretizou, foi antes do confinamento, antes de março. Foi no dia 15 de fevereiro de 2020. Este é está um ano complicado. Estão a pensar que ainda é possível reunir para uma atividade como esta? Vai escorregar para o online? O que é que estão a trabalhar nesse sentido? Para saber as novidades. Não, então posso anunciar em primeira mão que sim, vamos ter feito Night Out em fevereiro. Vamos ter o Feito Night Out em fevereiro. Vai ser uma grande oportunidade. As equipas vão fazer o Feito Night Out e pronto, e posso anunciar aqui em primeiro mão que vai ser em fevereiro e vai ser online, numa parceria com a Rádio Renascença. E portanto, como falava há bocadinho, aproveitar o Feito Night Out também como uma oportunidade que estes tempos nos dão. Se calhar o Feito Night Out de facto foi uma atividade e era muito exemplo daquilo, de facto, as equipas também a perceberem a oportunidade que era de aproveitar o Feito Night Out para ser veículo de passar esta mensagem de fé, de confiança, de esperança, de espiritualidade, aprofundamento da espiritualidade, e de conhecer a fé dos outros e perceber que nós aprofundamos a nossa espiritualidade quando ouvimos os testemunhos de fé dos outros. E as equipas tiveram essa sorte e essa graça de termos conseguido ver o Fenó crescer e o Fenó ter sido um sucesso, mas também muito humildes por saber que não é nosso e que somos apenas guardiões e que tentamos preservar e impulsionar o Fenó, mas que não é nosso. Portanto, agora quando surgiu esta questão, não pensámos, ok, não podemos ter 1.500 pessoas, se calhar, no CCL, em Lisboa, mas se calhar podemos chegar a muito mais gente e chegar a pessoas que se calhar nunca teriam a possibilidade de ir ao CCL. E portanto vamos fazer esse trabalho de ir à procura de fazer um Fenó que seja aproveitar esta oportunidade que também podemos tirar desta pandemia. E portanto este Fenó vai também ser uma mensagem, vai também trazer uma mensagem de confiança, de esperança, de fé, para permanecermos firmes na fé neste tempo de provação e perceber que este tempo é o nosso e que melhores tempos virão, mas que este tempo é nosso e, portanto, temos de agarrá-lo e temos de saber aproveitar as oportunidades que o tempo nos dá, que este tempo nos dá. Muito bem, Afonso Virtuoso, muito obrigado por estas palavras aqui à agência Eclésia e ficamos a aguardar pelo Fenó que aí vem. Muito obrigado e sim, estamos aqui em grandes trabalhos, esperamos que possa ser um grande sucesso. Ficamos atentos, obrigado, uma boa tarde. Um abraço, obrigado Henrique, um abraço, obrigado a todos.